você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 443º episódio do podcast e conta com o patrocínio da ExpressVPN, com apoio dos mais detensos que nos apoiam lá em gigahertz.fm/apoio e que estão ouvindo já uns bons 30 minutos de conversa com a jornada do Mendes no evento de Adalura na quarta, por isso que estamos gravando na quinta, inclusive. Umas situações curiosas de baterias nos betas e eu brigando com o Windows e tentando ajudar uma pessoa da geração Alpha a usar o PC, que foi bem divertido. E eu sou Guilherme Rambo, junto comigo, Marcos Mendes, Coca, o time A, time oficial, não sei, de volta. O time clássico, tradicional. Clássico. Estamos de volta. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom? E aí? Que bom ter você de volta, que você não participou na semana passada. Obrigado, Arthur, por ter quebrado o galho e participado, contribuído aqui. Muito bom, inclusive. E eu quero mandar um abraço pra todo mundo que eu encontrei na quarta-feira, que chegava e falava assim, primeiro, nossa, eu achei que se fosse mais alto. Todo mundo Sempre fala, é muito engraçado. Nossa, eu achei que se fosse mais alto. E é com todo mundo isso, sabia? O meu irmão esses dias estava falando, pô, engraçado que sempre que eu vou num evento, pessoal, eu acho que as pessoas acham que eu sou um anão, porque sempre que eu chego nos eventos, o pessoal fala, nossa, como você é alto. Pra mim é o contrário. Foi mais frequente do que eu fiquei confortável em escutar. A pessoa olha e fala, nossa, eu achava que você era mais alto. Eu achava que você era alto, não é mais alto. Eu achava que você era alto. Enfim, muita gente foi lá e falou, então, eu conheço o evento da Alura, de IA, etc. Mas, putz, escuto os podcasts da Gigahertz. A galera acompanhava, tipo, desde o Café BDI, assim. Muito obrigado a todo mundo, foi bem legal conhecer. Foi quase um encontro extraoficial da Gigahertz ou do DT, comigo só presente. Aí tu pensa, será que o Rambo veio? Qual que vai falar? Puxa, dessa vez não vai rolar. Mas todo mundo, inclusive eu, quer o encontro. Então a gente vai falar sobre isso em breve. Muito bem, agora falando aqui dos nossos amigos do ADT, continua o esquema de pirâmide do bem aqui do ADT. Obrigado todo mundo que mandou os códigos de resgate do Raycast para Windows. Uma hora tem que acabar esse beta também, né? Tá durando. Então vão estar aí nas notas como sempre. Quem pegar, pegou. Vai na ordem aí. E quem mandou dessa vez foi o Rony Peterson. Mandou aí os seus convites do Raycast para Windows. E também o Lucas Bacioli também mandou pra gente ali os códigos. Muito obrigado, Lucas e Rony, por enviarem os seus códigos. Obrigado. E já sabem, mantenham aí o esquema de pirâmide. Quem receber e tiver código, manda, porque a gente vai distribuindo. Deve ter mais ouvinte do ADT usando o Raycast do que qualquer outro grupo de pessoas, eu acho, com esse esquema de pirâmide. Provavelmente. E Raycast, olá. Olá, patrocínio@gigahertz.fm. Muito bem, vamos para os nossos follow-ups dos episódios passados e, na verdade, bem passado esse primeiro aqui, que é um follow-old sobre a Taptic Engine. O Antonin Artaud falou, uns anos atrás, o Rambo fez o vibrador do iPhone tocar uma música. Lembram? Eu me lembro. Já notaram que o app da Shopee faz a mesma coisa? Quando chega a notificação, eu ouço um Shopee junto com a vibração. Depois que fui notar que era o vibrador do iPhone que faz o som. Sabem de algum outro app que faz isso também? Não lembro de nenhum outro. Nossa, que legal, cara. Que ideia bacana. E tem um tempo já que a Apple colocou essa habilidade dos apps gerarem os seus próprios padrões vibratórios no iPhone, e aí com um uso criativo disso, tipo aquelas estradas que tocam música, se você passar com o carro na velocidade certa, é tipo isso. Então com o uso criativo disso você consegue fazer a musiquinha, digamos assim. Eu não conheço nenhum outro app que faz isso, não. Não. Aí eu fico me perguntando, se não duvidando do que você disse, né? Mas será que o app, a vibração fala isso, ou é um padrão tão próximo da fala que o cérebro completa e faz a gente achar que tá escutando ele dizendo ou alguma coisa assim? É uma pareidolia auditiva. Exato. Eu não sei se teria que comprar alguma coisa, não sei, mas eu posso baixar o app e ver o que acontece. Eu vou baixar de novo, que o Shopee ficou caro, vou baixar de novo pra pegar essa vibração. Mas eu não gosto de assistir filme em telinha, né, em celular, né, prefiro um telão. Mas eu vou confessar uma coisa pra vocês. Se um filme de Fórmula 1 passasse no Apple TV, aplicativo, vibrando como um certo trailer, eu assistiria, viu?
Teve o trailer do Fórmula 1, né? Que era o lance que ele usava. Isso acho que também foi a primeira vez, uma coisa assim. E você diz um filme inteiro? Qual que se fosse assim? O próprio filme de Fórmula 1. Aplicar o mesmo efeito do trailer no filme pra galera que tiver no iPhone. Você já foi nesses cinemas 18D? Já. Que enjoa depois de um tempo. Espirra aguinha. Então, né? Mas é só um filme. O efeito novidade passa os primeiros 8 minutos. Aí depois tem mais 1h40 de tremeção. Eu fui uma vez e falei, tá, entendi, nunca mais. Cara, pra mim o Dolby Atmos já é o suficiente, já é imersão suficiente. Sendo bem feitinho, o cinema estando bem calibrado, o que não é sempre o caso, né? Mas enfim, é legal. Mas tem um lance assim, tipo, você tá jogando ali um jogo no PlayStation, enfim, acho que todos os games modernos são assim. Daí tem som que sai no alto-falante do controle, é mó legal. Aí se toca um celular no videogame, toca no controle, é legal, assim, de repente poderia ter umas paradinhas assim, se seu iPhone tá emparelhado ali com a Apple TV, daí toca um negócio no filme, toca ali no telefone, não sei. Seria divertido. Agora, sobre aquele papo de DNS de uns episódios atrás, o Felipe Avelar falou o seguinte: eu uso o Next DNS, ele instala um certificado no iPhone, iPad e macOS, e com isso, independentemente de eu estar no Wi-Fi ou na rede móvel, ele age como um Pi-hole. Nunca mais vi anúncios e pago com muito orgulho os R$8 que eles cobram. Um abraço. Olha, por R$8 dá pra ter orgulho mesmo, porque me parece um bom investimento. Tem um aplicativo do meio Organizações Tabajara pelo nome, que é Apple Configurator. É esse o nome, né? Sim. Que você pode... Ali você pode criar um certificado especificando o DNS, aí você instala no teu iPhone, e aí você consegue usar o mesmo DNS para todos os Wi-Fi e para a rede móvel também, né? Provavelmente deve ser isso que o Next DNS faz, né? Por isso que ele precisa desse certificado. DNS eu nunca tenho nada inteligente para acrescentar, então só fico quieto e aprendo. Agora, o problema vai ser depois, quando você estiver aqui. Tem umas vantagens, né? Eu uma vez estava... aquelas brincadeirinhas com criança, né? Jogando. Aí tem os aplicativos com os anúncios, né? E eu mó esperto, né? Porque eu não vejo os anúncios, então eu acabava jogando mais rápido, né? Não tinha que esperar 30 segundos, eu já podia continuar jogando. E aí, eu me achando assim super esperto, aí, né? A geração alfa, sei lá, pequenininho. Só desligar o Wi-Fi, desliga o Wi-Fi que também não vai carregar o anúncio. Eu já fiz um truque parecido, que era esses apps, né, de cada... o app é feito, é tipo Stories ou TikTok, assim, né? Você entra, você morre rapidinho 3 vezes, mostra o anúncio. Aí 3 rodadinhas rapidinhas, é perfeito mostrar anúncio, né? Aí eu percebi, se você tivesse os dados, ele não mostra anúncio, né? Então eu falei, tudo bem. Então, quando eu ia jogar, eu tirava acesso aos dados do app e eu conseguia jogar numa boa. Clássico. Mas assim, né? Quando passa da conta, aí não, aí é feio. Sobre a troca automática entre modo claro e escuro do CarPlay, o Flávio disse: ele troca independente do farol. Eu me divirto toda vez que entro ou saio de uma garagem de shopping, mercado, ou quando tô indo pra casa do trabalho e pego o momento que o dia vira noite e ele muda. É divertido mesmo. Deve ser com sensor mesmo de luz ambiente que o iPhone tem, né? Então, aí se é um momento que o dia vira noite, aí eu já fico pensando naquele horário, né? Que tem no Apple Watch lá como complicação. Pô, o sol tá nascendo, o sol tá se pondo. Aí, né, aumenta um pouco a complexidade só de um sensor de luminosidade. Não, mas acho que ele quis dizer literalmente, assim, a frase "o dia vira noite" não faz o menor sentido, mas eu acho que o que ele quis dizer é quando eu tô a caminho e tá escurecendo e vira o threshold ali dele, né? Tá escuro que chegue. É que nem quando você tá andando na rua e você vê a luz do poste acender, porque né, deu ali o sensor. É tipo isso. Isso eu acho uma coisa engraçada, porque cada poste tem um sensor, ou grupos de postes têm sensor, a luz baixa, eu entendo que de uma forma uniforme numa rua, mas eles ligam o sensor
cada um é independente, então eles ligam numa ordem diferente, alguns ligam, outros não, tem que esperar mais um pouquinho. Sempre achei engraçado isso, que não é uniforme, né? Que esses sensores de poste, acho que a maioria ainda é bem analógico, né? Então, e aí sempre tem ali, se for um pouquinho mais bem feito, ele tem um limite ali, acho que o termo técnico é uma histerese, para que ele não fique ligando e desligando porque tá bem no meio termo ali, então tem que passar e para voltar tem que voltar mais do que passou. Então é um lance que pode acontecer essa inconsistência. Eu só me lembro que tinha uma época que tinha um poste específico da minha cidade que toda noite, né? Não todo dia, porque era de noite. Então, todo dia à noite? Toda noite que eu passava, na hora que eu tava passando por ele, a luz apagava. Parecia que eu tinha um campo magnético que desligava o negócio. Agora, o Arthur de Vigir falou que ele usa Kindle, né? Tava relatando as suas experiências de Kindle. E aí o Rodrigo Rodrigues veio se justificar aqui. Ele disse, não comprei um Kindle por ser um aparelho sem distrações, como o Rambo comentou, mas sim por ser uma tela de e-ink que imita o texto impresso no papel e com um brilho muito suave que não cansa os olhos como uma tela de iPhone ou iPad. Consigo ler até no escuro sem ficar com dor de cabeça, mas vai de cada um. Tem gente que não se incomoda. E eu acho, inclusive, que quando eu mencionei o lance de... que tem, né, que era aquele lance de... Pô, mas a pessoa não consegue só desligar as notificações, né? Que era a minha reclamação, entre aspas. Eu acho que eu até comentei que existem outros motivos extremamente válidos pra você usar um Kindle. E o lance da notificação também, se pra você é assim, ok. Mas eu teria um Kindle pelo mesmo motivo, pelo conforto mesmo, de não ter aquele backlight piscando na sua cara, que eu sei que pra algumas pessoas é até mais incômodo do que é pra mim, de, tipo, realmente dá dor de cabeça, não consegue ficar lendo ali por 1 hora, e eu acho que eu também não consigo não, viu? No iPhone, assim, no iPad, realmente não é muito confortável. Eu não tive problemas, assim, nem de adaptação e nem de uso prolongado no Kindle. E eu prefiro, quando eu vou ler um livro, eu prefiro pegar um dia, um sábado, sentar e ler o livro inteiro. Eu não tenho esse lance de ir lendo muita prestação, sabe? Assim, pra mim funciona melhor. Eu também sou assim. Maratonar o livro. E até quando a gente tava fazendo aquelas sessões, a gente faz aqui, né, pro DT e no hora de trabalho também. Era assim, lição de casa, eu sabia que na quarta-feira a gente marcava, né, então semana que vem é o livro tal. Eu sabia que no fim de semana, ou no sábado ou no domingo, ia ser a sessão, sentar e ler do começo ao fim. Claro que não é tipo o Senhor dos Anéis, né, que não dá pra você fazer isso. Livros menores, que são meio feitos, eu acho, pra ser um consumo mais rápido, assim. Eu também tenho dificuldade de parcelar livro, e eu prefiro... Mas eu ainda sou mais roots, eu prefiro o livro de papel mesmo. Sempre que possível, eu gosto de ler no papel. E aí o papel também depois você dá pra alguém o livro de presente, se você não quer... Porque eu não gosto de... Não coleciono livros, então se é um livro que eu só vou ler uma vez na vida, eu passo adiante, depois que você lê, passa adiante, faz a pirâmide do livro do bem. Agora, sobre aqueles arquivos gigantescos de design, o Rodrigo Rodrigues falou, eu trabalho com redes sociais, faço uns 30 posts por semana. Como são arquivos em altíssima resolução, cada PSD tem em média 1.5 GB. E quanto aos arquivos para impressão, é como o Marcos falou mesmo, dependendo do material e da quantidade de fotos, podem gerar arquivos com mais de 10 GB. E só para reforçar, eu realmente trabalho com todos os arquivos no SSD e nunca copio para minha máquina. Seria um workflow muito lento e repetitivo se eu fizesse isso. Agora eu fico só me perguntando, Rodrigo, se você puder explicar, por que tem que ser em altíssima resolução pra você fazer um stories no Instagram que vai ser um PNG, um JPEG, sei lá, de 1024, 1080 por 1920, né? 9 por 16, né? Mas enfim, eu entendo que talvez vai usar pra outra finalidade depois, a mesma arte, né? Então tem isso também. E pra manter, você ter o arquivo original pra, se precisar lá na frente pra alguma coisa, né? Que nem qualquer tipo de backup de fotos suas, né? Que nem quando o pessoal ficou bravo que descobriu que o Google Fotos, de graça lá, ele baixava a resolução de tudo seu pra 16 megapixels. Que bacana, obrigado por avisar. As pessoas guardaram lá as fotos a vida inteira, tudo baixado pra 16 megapixels e foram descobrir depois só, né? Péssima experiência. Eu fiquei com uma dúvida também. Na verdade, até no texto anterior, quando o Rodrigo diz
que fica com dor de cabeça quando lê. Eu fiquei pensando numa pessoa que passa o dia inteiro no computador, mas aí ele esclareceu. É quando ele lê no escuro. Ok, né? E aí agora eu fiquei com uma dúvida. Como é que esse arquivo chega no SSD? Porque parece ser uma pirâmide do bem do SSD, né? O cara gera o arquivo, aí no SSD depois passa para ele, né? Tem que ter uma logística, né? Se não tiver no mesmo local, envia. Tudo bem, são arquivos grandes e tudo mais. E hoje, rede, né, basicamente, embora tenha redes mais possantes, né, de 2.5 gigabits, 10 gigabits, até mais, né, se for num data center. Mas, né, fiquei curioso nesse fluxo de arquivo, né, no passo a passo de SSD. Com relação à internet, hoje em dia, assim, eu aqui baixo o Xcode de 12 GB, é rapidinho, né? Você nem vê. Mas o que me pegou mais quando surgiu esse assunto, que foi semana passada, né? Eu tava escutando, daí eu pensei... Eu acho que o Marcos também teve essa questão, assim, o que é um arquivo gigantesco, né? Porque, pra mim, gigantesco é maior do que gigante. Não sei se vocês têm essa mesma sensação. Então, se alguém fala um arquivo gigante, é porque é relativo. Hoje em dia, pra mim, um arquivo gigantesco, eu imaginei, tipo, 100 GB, 150 GB um arquivo. 1,5 GB é carne de vaca, sabe? Não... Sei lá, pra mim não é um arquivo gigantesco, né? Aí 10 GB aí também já começa a ficar um pouquinho... É o que eu penso assim, vamos criar um critério. Se cabe na memória RAM, não é gigantesco. E 10 GB cabe na memória RAM. Se você tiver um Mac, né, relativamente um pouquinho mais parrudo ali, já cabe. O meu critério é algo que interrompe o seu fluxo. Porque um arquivo de, sei lá, 100K, você baixa da internet. Agora, 1 GB, peraí, já, né, tem um certo planejamento ali. Pô, a depender da conexão. Pô, é 100 GB, pô, caramba, vou precisar desse arquivo de tarde, aí já coloco pra baixar de manhã. Mas eu vejo como planejamento, né? Quando altera, deixa de ser imediato o uso. É, um bom ponto. Eu ainda tenho... Eu me pergunto como é que a gente vai, as gerações novas e alfa, sei lá, lidam ou entendem por arquivo grande também. Porque eu vejo hoje em dia um arquivo de 1,5 GB, eu ainda penso que esse é um arquivo gigante. Não só pelo nome, haha, o trocadilho, mas porque a maior parte da minha vida, primeiro, baixar uma coisa de 1,5 GB era inatingível, né? Assim, era... Um plano de dados... impensável. É 1 GB, né? Não em plano de dados, mas assim... Pensa na internet, mesmo dial-up ou o começo de banda larga, ainda era um desafio, né? Hoje em dia você baixa 1 GB em segundos. Eu pensei nisso essa semana. Acho que instalando um beta, baixando alguma coisa que era tipo 1,5 GB mesmo, e eu fui vendo a barra de progressão como se fosse baixando 60 mega, sabe? Eu ainda... É que nem, sei lá, né? Quando você vai crescendo, por muito tempo R$50 ainda é dinheiro, né? Porque no começo não é, aí você vai... Uma coisa... Essa referência, eu me pergunto se o pessoal hoje em dia que tá entrando agora pensa em 1,5 GB quando a gente pensava 1,5 MB, né? Coisas que caberiam num disquete. No passado, maior que isso já era grande. Ou se não, se 1,5 GB só é um arquivo... O quão gigante é, né? Acho que é mais o conceito da... Mas eu não tenho diferenciação entre gigante e gigantesco. Pra mim, gigantesco é um jeito engraçado de falar que o negócio é gigante. Eu dá mais ênfase pra gravidade do fato dele ser gigante. Mas eu não tinha graus de gigância sendo gigantesco ou não. Na prática, a gente não consegue baixar nada acima de 100 megabits, né? De servidor e tal. 1 GB 100 megabits vai dar mais de 1 minuto. Se forem 10 arquivos desses, né? Ali ele fala de 30 arquivos desses. Se forem 10 arquivos desses, são 10 minutos, 30 é meia hora, né? Tem um processo, né? Seriam 45 GB de arquivos para baixar. Agora, sobre o caso do e-mail da Microsoft num Alô ADT, o Fábio falou o seguinte: vi no manual do usuário um relato de tentativas de login em países asiáticos e percebi que comigo também ocorria. Indiquei lá e repito aqui, um recurso ótimo da Microsoft, o alias de e-mail. É possível criar vários endereços alternativos e permitir login só com um deles. O truque é criar um e-mail exclusivo e nunca divulgá-lo, tornando quase impossível invadir.
O Guedin tem um post com um tutorial explicando tudo. Parece que isso tem afetado muita gente. A gente vai deixar o link aqui. Agora, eu me pergunto assim, tem alguma coisa errada, né? Assim, a tentativa de login, se a pessoa sabia a sua senha, alguma coisa está muito errada. Aí você precisa verificar isso, não só varrer para debaixo do tapete. E mais um detalhe, né? O recurso de alias de e-mail é bem padrão em qualquer serviço de e-mail e realmente é uma boa ideia, mas assim, quase impossível invadir? Não. Então, ajuda, claro. Tudo que você puder fazer pra dificultar a vida de alguém que quer fazer alguma coisa errada, faça. Mas não é uma bala de prata e se apareceu lá, se vê um e-mail e não é phishing, alguém acessou a sua conta da Microsoft, foi você, não foi você? Troca a senha e vê o que você tá fazendo. Agora, eu fico me perguntando, porque, né, esse lance de tentativas de login em países asiáticos e vários relatos, será que isso não é phishing só? E o pessoal acha que tá acontecendo de verdade? Eu fiquei me perguntando isso. Uma parcela, pelo menos, deve ser. Ah, provável. Eu só consigo pensar que tudo sobre conta corporativa da Microsoft é tão ruim que pode ser qualquer coisa, sabe? Assim, eu não aguento mais ter que fazer o login de novo. Às vezes eu tô usando o Teams, eu tô escrevendo. Ele fala, opa, desloguei você, loga aí de novo, bota a senha, verifica, você vai no aplicativo lá, do Authenticator, não sei o quê. Cara, é muito ruim isso. Aí ele desloga de tudo. Do e-mail, do Mac, do e-mail, do iPhone, no Teams também. Parece, cara, essa parte corporativa da Microsoft parece uma startup ruim, que só tá esperando ser comprada pra sair... tirada da miséria, sabe? Assim, que... Nossa, é muito ruim. Não é só a parte corporativa, viu? Porque, assim... bom, eu já reclamei de Windows, né? No pré-gravação aqui, mas, assim... Eu tive que entrar na minha conta da minha conta da Microsoft. Isso não deveria ser um trava-língua, mas é tarde. Eu tive que entrar lá algumas vezes nas últimas semanas. Nem lembro direito. Acho que eu tinha que entrar no Azure lá pra fazer alguma coisa que também, meu Deus, é uma tristeza. Aí acontecia toda vez, assim... Entro lá e, de novo, né? Já não tá logado, sendo que eu já loguei no mesmo browser, no mesmo IP, tudo igual. Botei lá, lembrar de mim. Aí ele não lembrou, ele esqueceu de mim, fiquei magoado. Aí vou lá, faço o login, aí aparece uma tela de erro genérico assim, não foi possível efetuar o seu login no momento. Entre em contato com o suporte, não sei o quê. Aí eu nem terminei de ler a mensagem, a página dá refresh e volta pra uma página de login diferente da que eu tava. E aí nessa página de login, eu digito não, né? Eu uso preenchimento ali, copio e colo do OnePassword, que eu parei de usar o preenchimento automático que quebrou. Aí eu entro, aí ele volta pra tela de login que eu tava antes. Aí eu boto a minha senha de novo, aí ele aparece aquela tela de erro genérico de novo, volta pra tela de login, eu entro de novo, ele dá o erro de novo, ele dá refresh e aí ele entra, tá logado na minha conta. E aí, antes de eu entrar no que eu queria entrar... Aí quicando pra você, hein? Não, eu é que tô quicando de uma tela de login pra outra, né? E aí, antes dele entrar onde eu queria entrar, ele ainda... passa por uma parte onde ele quer fazer cadastro do reconhecimento facial, que eu não vou fazer de jeito nenhum. Eu dou skip, aí ele oferece pra cadastrar passkey, eu dou skip. Aí ele oferece pra comprar, vamos à Disneylândia com um polegar vermelho, sei lá, eu dou skip. E aí ele entra no jogo. É 5 minutos só pra fazer login no negócio. Nossa, terrível. Agora, sobre aquele papo do iPad e da sua evolução, e como mesmo assim o Mendes não voltaria a usar para trabalhar, o Ricardo Soares diz o seguinte: sou um feliz usuário de um iPad Pro 11 M2, o qual utilizo para trabalho e lazer. Instalei o novo iPad OS 26 e adorei os novos recursos, embora já fosse bastante produtivo antes. O iPad para mim representa agilidade, praticidade e beleza. Poder utilizar as mãos ou a caneta facilita muito minha rotina. Um exemplo é quando estou fazendo as visitas nos meus plantões, o iPad substitui o meu bloco de notas e ainda tenho o histórico dos dias anteriores. O MacBook parece uma caixa quadrada e grosso demais. Muito bom. Olha, pelo relato do Ricardo, eu suponho que ele seja médico, algum tipo de profissão que tem pacientes, né? E aí eu acho que é realmente assim...
o caso de uso perfeito pro iPad, que é inclusive o da Lari, né? Que você fala que ela parece um comercial da Apple. Total. Usando o iPad com os desenhinhos bonitinhos e tal. Eu invejo também quem tem essa habilidade. Então, sim, porque, assim, eu ouvindo isso, e tenho certeza que o Mendes também, o Coca provavelmente também concorda, você falar que o iPad representa agilidade e praticidade, beleza, eu até concordo, porque é bonito mesmo. Mas a agilidade e praticidade, pra mim, é o oposto, que é como se eu tivesse, que nem diz o Mendes, tentando fazer as coisas com os 2 pés esquerdos, né? Pra mim, no iPad, tudo parece que tá nadando em melaço, assim. É lento, não dá. Pra mim, né, o Ricardo só comprovou meu ponto, né? Porque é agilidade, é praticidade, beleza, não é produtividade. Tô brincando que ele fala que se sente mais produtivo, mas produtividade pra mim, né, a definição é você fazer mais com menos, né? De uma maneira simplificada. E eu lembro uns 10 anos atrás, conversando com o Mendes a esse respeito, quando ele tava na vibe do iPad, e aí ele puxou a carta, mas eu gosto. E frente a essa carta, não tem o que fazer, né? Cara, você gosta e é isso. Nesse caso em específico, que precisa, né, de mobilidade, né, visita, andar, como é que você vai abrir, né, o MacBook, né? Você precisa de uma mesa, né? Você está fazendo uma visita do lado ali do leito, né, da cama, em pé, fazendo, né, alguma anotação. O iPad, ele super combina, tem a caneta que vai dar alguma facilidade também. E tem cenários onde a pessoa que desenha e tal, é o universo perfeito. Então, a produtividade, ela vai se encaixar, né, ali naquilo que você precisa. Se é mais fácil para você fazer, né? Se vai te dar aquela tua agilidade, se vai te dar aquela praticidade. Mas o meu ponto é, por que as empresas não usam o iPad? Então, porque não é produtivo, né? Se o iPad fosse muito mais barato e desse muito mais retorno do que um MacBook, a galera também não compra porque é caro, né? Enfim, vai para um PCzão, por que não tem essa troca? Só esse o ponto. Em tarefas específicas, né, o iPad vai desempenhar muito bem, dependendo daquilo que você precisa, mas ele não é um pau para toda a obra, é pau para certas obras, onde você se adequa ali ao modo de fazer, e por isso que eu, né, ainda tenho essa carta, né, de facilidade, né, é uma praticidade, né, é um conforto a mais, mas não substitui 100% do... E também acredito que nem seja essa a proposta. Ele deu um caso de uso que eu vou chutar com base em nada, que é o mais frequente, né? Substituir o meu bloco de notas para fazer anotação rápido. E aí, claro, né? Tem todas as conexões digitais que você faz a partir disso, mais simples, mais eficiente do que se você fosse escrever, depois joga no computador para dar a saída no Notion, no Evernote, aí a partir disso mandar por aí, vai, cada um tem o seu fluxo, né? E é por isso que eu ainda acho, até escrevi faz uns meses já sobre isso, que a Apple dormiu no ponto na concorrência de coisas tipo aquele Remarkable, coisa assim, que ela tá faz 15 anos tentando fazer o iPad emplacar como substituto para tudo. E nem ela tem muita certeza do que é esse tudo, né? Aqui, What's a Computer? Ela tentou por um tempo falar que era ele era ele. Ele não era um computador, não era um tablet, ele só era uma coisa que encaixava tão bem para todo mundo que tornava os computadores nem obsoletos, né? Injustificáveis de ter, né? E não, o mercado, as pessoas estão mostrando. O iPad ele ainda é uma categoria por si própria, né? A Samsung tem o tablet dela, a Amazon fez... Lembra que ela fez um tablet também, o Fire Tablet, que ela vendia tipo de dúzia? Era outra proposta, era outra coisa, né? Você comprava um rolo de papel higiênico e ganhava um tablet de brinde. Exato. Então o iPad ele ainda a Apple meio que ganha meio por WO esse mercado, né? Que é a Samsung com os dobráveis, assim. Qualquer coisa que vá uma produtividade um pouco mais pesada, mais profunda, aí ele começa a mostrar uns probleminhas de usabilidade que a Apple tá resolvendo agora, maravilha, né? Aí eu vou falar que nem o lance do que é 1 GB hoje versus há 15 anos, né? Pra quem tá chegando agora em que o mundo pós-PC já tá aqui faz tempo, né? Não tem esse legado, esse jeito de trabalhar, aí junta com aquilo, e eu mantenho, né? Se você se diverte usando um ábaco, que maravilha, manda bala. Eu prefiro, que bom, eu ainda acho isso 100%, né? Mas pra mim, na minha experiência, chegou um momento em que fazer as coisas mais rápido se tornou mais necessário do que me divertir fazendo essas coisas. Aí a conta parou de fechar pra mim. E eu vou puxar uma outra coisa aqui, né? A efeito de comparação. Tirando a questão de caneta e em alguns cenários, tudo aquilo que você faz com o iPad, você pode fazer com o iPhone.
né? E talvez até fosse mais, no caso de mobilidade, quando você quer anotar alguma coisa, talvez no iPhone seja até mais rápido. Você escreve, não precisa... Não é porque vai iPad você segura com uma mão, vai escrever com a outra. No iPhone você vai ter uma facilidade maior, mas são as diferenças, né? Acho que o iPad talvez ele entre nesse meio do caminho entre o iPhone e o Mac. Até porque se você for anotar no iPhone, ninguém vai te respeitar, né? Imagina o médico lá. Tá vendo o que? Qual história que você tá vendo aí? Curtiu, deu like aí, apertou o coraçãozinho. Não passa respeito. Diferente, né? De você ter... Provavelmente vai ter uma capinha, né? Vai ter um negocinho ali. Dá uma moral a mais. Por isso que eu acho que o iPad mini, nesse caso, era um bom meio termo, né? E que eu espero que o iPhone dobrável seja... Abril vira tipo um iPad mini. Pra esse caso, é rapidinho. Segura com uma mão, faz uma anotação, é mais confortável numa tela um pouco maior do que só, entre aspas, a tela pequena do iPhone. De novo, são trocas, né? Agora, sobre... A gente tem falado aqui de assinaturas de LLMs, a gente conversou tanto aqui quanto na área de trabalho, na verdade, né? O Pedro falou o seguinte: considerando uma empresa que precisaria ter várias contas ou um acordo com o fornecedor, vocês acham que é viável a compra de um server específico para LLMs com um LM Studio e depois disponibilizar o acesso para todos os colaboradores? Ele conseguiria entregar umas respostas aceitáveis, similar aí à resposta encontrada na web, ou precisaria fazer algum treinamento local para as respostas ficarem boas? Ou é melhor, uma outra opção, né? Seguir com a contratação de um plano mesmo junto ao fornecedor de um LLM. Então, como é que vocês veem esses diferentes cenários para economizar sua empresa muito grande com todo mundo precisando acessar? Olha, eu quero saber para quem que eu mando o invoice da consultoria aqui, né? Porque... Tô brincando. Olha... Vamos ver a opinião do Coca, porque até ele tem mais experiência com esse tipo de coisa do que eu, mas na minha visão, eu faria isso de ter um servidor específico com algo como LM Studio ou qualquer sistema de LLM, se a minha preocupação fosse eu não quero mandar os dados para um terceiro. Sendo que assim, se você tem um servidor lá, você tecnicamente tá mandando para um terceiro, mas você controla o servidor, você sabe tecnicamente ali, em teoria, tudo que tá acontecendo, né, para onde tá indo, então você tem mais controle. Porque eu acredito que você não teria resultados tão bons quanto de um ChatGPT, de um Gemini, ou então de um Claude, qualquer coisa do tipo, não é a mesma coisa. É muito bom, chega perto em alguns casos, mas não é a mesma coisa. Você tem todo o custo de manutenção disso, tem que manter atualizado, atualizar modelo, certificar que está funcionando, controlar se o servidor está seguro, não está espalhando dado onde não deve. Então tem todos os downsides que a gente sempre fala aqui de vou criar o meu próprio gerenciador de senhas. Ok, né? Mas tem o lado ruim também. Então eu acho que acabaria ficando caro e não ficaria tão bom o resultado quanto você usar um serviço de terceiros. E aí quando você fala disponibilizar acesso para os colaboradores, o LM Studio, por exemplo, nem tem porque eu fiz eu tenho no servidor da Gigahertz lá que faz as transcrições e tudo mais, é um Mac Mini, tem o LM Studio. Eu coloquei vários modelos lá e fiz o setup dele como servidor, mas ele não tem nem suporte à autenticação. Então eu tive que colocar uma camada a mais em cima, então você já teria mais esse custo. E aí, o colaborador, como é que você gerencia o histórico de conversas de um colaborador, de outro colaborador? Então vai ser muito desenvolvimento que você vai ter que fazer em cima. Você não vai ter uma experiência tão lisa quanto você teria com um serviço de terceiro. E aí, dependendo da quantidade de colaboradores que você estiver falando, você vai ter que ter uma infraestrutura enorme para suportar várias pessoas batendo lá numa LLM, ou mais de uma, inclusive, ao mesmo tempo. Não sei, porque assim... claro que assim, no caso da Gigahertz é um Mac Mini M2 Pro, é uma máquina boa, mas tem, sei lá, 32 GB de RAM, você roda um modelo de cada vez. Um bem pequenininho, no máximo. Se for carregar um DeepSeek R1 de 8 bilhões mais um Llama de 8 bilhões, acabou, esquece, o Mac morre, pega fogo, eu acho. Então... Moral da história, na minha opinião, vamos ver o que o Coca acha, eu acho que sairia muito caro, a experiência não seria tão boa, então eu acho que não vale a pena. O Rambo brincou de invoice da consultoria. Vou falar coisas de mercado, de padrões de mercado, até porque passei por um projeto recém, nem posso falar muito, mas atualmente pode, de repente, falar sobre DLP, né, que é o
Porque a gente tá falando de empresa, então você tem a Lei Geral de Proteção de Dados. A primeira coisa que você tem que ter é alguém na frente que faça a limpeza do que você está enviando. E tem um CPF aqui, arranca o CPF, né, que é o primeiro tratamento, né, pessoal, Data Loss Prevention, que aí garante. Você configurou tudo direitinho, falou, não, isso aqui não vai estar para, o dado não vai ser usado para treinamento e tal, mas você tem camadas de estruturas, né, para montar uma solução assim. E geralmente o que a galera tá trabalhando no mercado são 3 LLMs. Tem a LLM grandona de web, tem uma LLM, né, um servidor interno para eventualmente, isso aqui preciso de privacidade, joga aqui, e acaba também servindo como redundância, e tem uma terceira de uma LLMzinha também na web. E aí, entre esse DLP que faz a limpeza dos dados, né, fica verificando, tá tudo direitinho aqui, né, pode mandar a requisição. Tem um roteador que escolhe para onde vai mandar, levando em consideração os custos, né, não só custo por token, mas custo ali pela tarefa, enfim, ele, né, tem uma heurística qualquer, aí joga. Isso tem a ver também com o tempo de resposta que você quer ter. Eu já rodei coisas no Raspberry Pi, mas eu colocava hoje de manhã, no final do dia que eu pegava, assim, não tinha pressa. Faz aí, né? Que a gente tava até brincando de pegar o MP3 e colocar em 2x para fazer a transcrição, que era mais rápido e tal. Mas eu não ia precisar daquilo agora, né? Qual o tempo de resposta que você precisa? Outra coisa é a privacidade, né? Tem certas coisas que você não pode compartilhar com ninguém por homologação, então tem que ser, aí já tá resolvido, né? Tem que ser interno para você fazer essa solução, tem que ser um servidor de LLM. A parte de treinamento é uma outra ciência também, né? Você fazer... Você acaba não treinando, né? Você pode até dar modelos de dados, dar os teus datasets. Você vai fazer aquele fine-tuning, né? Que eu esqueci, PEFT, né? FEPT. Fine-tuning, parameters, whatever. Eu esqueci o nome. Você vai ajustando os parâmetros, você vai dizer, isso aqui é uma IA jurídica, isso aqui é uma IA de saúde, né? Você vai orientando, você não faz exatamente um treinamento, você faz um ajuste fino do processo. E isso aí é uma outra ciência, mas no geral a galera tá trabalhando com DLP na ponta, roteador e 3 IAs, né? 3 LLMs. Um LLM zona na nuvem, servidor, e aí eu maquinão também in-house, e mais uma LLMzinha na nuvem se der tudo errado. Ou seja, não é um servidor com LM Studio. Não, mas eu tô falando de outro escopo também, né? Não, sim, por isso que eu comentei, né? Pelo escopo pelo que o Pedro comentou, eu imagino que não seja uma empresa gigante com N homologações que tem que seguir ISO, XPTO, não sei das quantas. Mas, e aí, por isso mesmo, eu acho que não vale a pena você se dar todo esse trabalho, a não ser que seja realmente necessário, como disse o Cocker, é isso. Mas daí não vai ser LM Studio, vai ser um setup um pouquinho mais elaborado. Em que situações específicas vocês acham, então, que valeria mais a pena num ambiente corporativo bater numa solução ser um LM Studio, uma coisa assim? Nenhum. Como o Coca acabou de falar, se você estiver num ambiente corporativo que tem uma exigência, você vai precisar ter um setup bem mais específico para ter todas essas garantias que ele mencionou. Então já não dá para ser um servidor com LM Studio, vai ser uma parada mais complexa. E se você não precisa dessa parada mais complexa, você ter um servidor com LM Studio não vale a pena. A não ser que seja... o caso meu aqui, tipo, tem um servidor lá, ou tem CPU, GPU sobrando, a maior parte do tempo não tá tão carregado, vou deixar o LM Studio rodando lá, boto um esqueminha ali de autenticação por cima pra não, né, qualquer um poder acessar, mas aí é pra eu usar e o Mendes, se ele quiser um dia usar também. Mas daí tem chave de API, coisa, o Mendes não gosta de mexer com isso, então já desiste antes de começar. Mas assim... Beleza, para 2 pessoas usarem e não vai ter dado sensível trafegando ali. Ok. Fora esse cenário, assim, tem empresa aqui de 20 funcionários, eu quero disponibilizar, já não atende. A demanda não vai bater com o que você tem ali de servidor, e se são 20 funcionários, você já não tem mais como controlar o que todo mundo tá mandando lá, daí começa a mandar dado financeiro. Já não dá, né? Então é muito complicado. Se forem até 10 pessoas usando fortemente, aí imagina uma empresa que vai ter 20 funcionários, 30, mas
core da empresa, né? O negócio principal tem, sei lá, 10 pessoas, até... Você tá falando de 10 assinaturas, porque de repente o cara que tá lá no RH, ele não é que ele não vai precisar, não é esse o ponto, mas você pode pensar ali na redistribuição de custo. Mas, assim, para empresinhas pequenas, não assina que é mais jogo. E aí você consegue... Tem as opções lá de não reter dados, né? Passa por treinamento de equipe também, né? Fazer uma auditoria também do que a galera tá mandando, né? Eu conheço pessoas que trabalham em empresas muito grandes que têm já contrato com o Google para usar Gemini e coisas, e tem todo um esquema do que pode, o que não pode. Se descobrir que você mandou um negócio lá que não era para mandar, vai dar ruim pra você, né? Então tem a política da empresa, tem o contrato com o fornecedor, do que, né, você promete com mindinho e tudo que não vai usar os dados dessa conta aqui empresarial para treinamento. Beleza? Então vamos usar. Então tem tudo isso. Agora, falando nisso, você não pôde participar na semana passada da discussão sobre o GPT-5 e, bom, tinha acabado de ser lançado quando a gente falou sobre isso e agora deu tempo da gente testar. Eu dei as minhas impressões no área de trabalho falando sobre isso com a Bia, mas você também fez uns bons testes, né, Rama? Pô, fiquei muito triste. Eu perdi o amor da minha vida, que era o GPT-4o. A GPTésia, a minha namorada. Não, tô brincando. Eu achei engraçado, mas eu entendo as pessoas que ficaram bem chateadas, né, que perderam a... Porque, e aí você pode ir por esse lado né, pô, mas sério que você tá tão triste? Mas é que às vezes também não é nem uma questão de, pô, era o meu companheirinho aqui, o meu amiguinho, né? Eu sou o GPtinho, seu amiguinho. Não, era tipo, pô, a pessoa já tem um workflow ali que tá funcionando, azeitado, com o comportamento específico daquele modelo, e aí do nada arranca o tapete debaixo do pé e derruba tudo e não funciona direito. Então eu entendo perfeitamente a galera que ficou chateada, embora quem tem workflows mais automatizados, no geral, deveria estar usando a API, e na API você continuou tendo acesso a todo momento aos modelos antigos, né? Eles não removeram da API, então fica a dica, quem, né, é mais avançado e tem workflows muito específicos que usam esses serviços, usa via API, que é mais garantido de não quebrar. Agora, sobre o meu uso, primeira coisa que eu testei foi aquele lance de você configurar a personalidade, digamos assim, dele. E aí eu fiz alguns ajustes lá, de tipo, ser mais direto ao ponto, não ficar, né, floreando demais a resposta. E eu achei engraçado que ele continua tendo o mesmo problema lá da época do GPT-3, 3.5, que em vez dele se comportar do jeito que você falou pra ele se comportar, ele fala que ele está se comportando do jeito que você falou pra ele se comportar. Então, por exemplo, o Rafa, só de zoeira, foi lá e configurou o dele pra se comportar como alguém da Gen Z e usar palavreado de Gen Z e coisa e tal. Aí ele me mostrou lá, daí ele pergunta alguma coisa, num estilo bem Gen Z, eu vou falar pra você que... Cara, não, é pra você se comportar como se, sabe, não quebra a quarta parede, por favor? Então, teve isso que, assim, como é que eles não conseguem arrumar isso, hein? Foi em português isso, não? Ele fez tanto em português quanto em inglês. E nos dois casos aconteceu isso. Teve até um em áudio que ele perguntou um negócio e... vou falar pra você aqui de um jeito bem Gen Z. Tipo, cara, não é isso. Você não entendeu a brincadeira. Não era assim. Assim como você me pediu, vou me comportar de um modo bem natural. Bem espontâneo. Exato. Exatamente. Eu estou falando por livre, espontânea e à vontade. Né? Então, assim, tem ainda isso que tipo, me impressiona, né? Estamos no GPT-5, que saiu antes do GTA 6, inclusive, e ainda não temos uma LLM que consegue compreender a diferença entre instrução e fala, basicamente. Mas, enfim, tirando isso da frente, o meu eu consegui configurar de um jeito que ele não faz tanto isso, porque são coisas mais... Não é tão personagem, é mais
assim, instruções de como ele deve se comportar. Aí eu resolvi testar o Codex de novo, que eu tinha testado lá no começo, tinha tido alguns resultados não tão interessantes. Aí eu passei a usar bastante o Cloud Code, que eu tava achando bem mais bacana. E aí eu pensei, vou usar aqui. Aí eu comecei inclusive usando via API, e eu lembrei daquele nosso ouvinte que falou, o Cloud você pode usar com a conta. E aí tava ficando meio cara a brincadeira. Eu pensei, não, vou usar aqui o GPT-5 via conta, porque o Codex passou a suportar isso também. Vou passar a usar então usando a minha conta aqui, vamos ver até onde ele vai. Aí eles atualizaram a ferramenta propriamente dita também, que tá bem mais bacana. E ele fez uns bons trabalhos, mas ele ainda tem o defeito de que ele não é capaz de compilar o código, ver os erros, corrigir. Ele não tem esse feedback loop que o Cloud Code tem. Então não é praticável, assim, no dia a dia. E, na verdade, isso vai ser assunto de Olamundo, mas, assim, eu acho que não é praticável usar IA desse jeito. Eu fiz bastante uso recentemente porque eu queria ver até onde eu conseguia ir, e eu vi até onde eu consigo ir, e eu acho que eu, entre aspas, sozinho consigo ir mais longe e mais rápido do que usando IA. O rápido é relativo. Enfim, vai ter um episódio do Olamundo sobre isso, eu tô formulando ainda na minha cabeça. Mas o que eu posso dizer é que, no geral, é thumbs up pra mim, assim. Eu não tive nenhum grande problema. Eu vi, acho que você também, você chegou a mostrar alguns exemplos de typo, de tipo, ele digitar coisa errada, o que, né, não acontecia. Foi no 5. Não foi no 5. Arthur no 5. Não, pra mim foi no 4O, que ele escreveu both, mas com um N junto no começo, no both. Eu nunca tinha visto isso na vida. Mas foi, né? No 5 eu acho que eu não peguei. É que eu tô usando bem pouco o 5, eu não gostei do jeito que ele formula as respostas, eu tô achando. Mas tem uma questão de preferência. Bom, eu não gostei, é literalmente preferência, né? Mas o que você falou é verdade, né? Que eu lembro, por exemplo, quando tinha muita mudança de modelo e o pessoal passava um tempão botando o prompt bonitinho, sei lá, pra você poder usar a API pra ele gerar a resposta tal. Aí trocava o modelo, ele mudava como ele respondia. E aí piorava a resposta customizada porque ele pensa de uma outra... Pensa, entre aspas, pelo amor de Deus, né? De uma outra forma. Então, eu acho que com muito, assim, um grau de magnitude a mais de milhões de pessoas usando, né? A reação tá sendo proporcional, né? Muita gente, acho que tá pela primeira vez passando por uma mudança tão grande de comportamento. E principalmente porque a versão antiga, ela se comunicava de um jeito mais pessoal e mais próximo. Essa mudança de comportamento tá vindo com essa ausência que muita gente tá sentindo, né? Que enfim, isso deixa pessoas formadas em como o cérebro funciona, engenheiros do cérebro falarem melhor e de jeito mais informado sobre isso, mas dá pra perceber bem, né? Mas o principal é isso, né? Essa mudança de comportamento afetar a qualidade, ou o que a gente percebe como qualidade de output. Isso não poderia acontecer. Mas eu vou testar as personalidades, não tinha testado ainda. Mesmo sabendo que ele ia falar assim, como você me pediu, eu vou não fazer floreio, serei mais direto, tá? Então presta atenção, aqui vai minha resposta direta pra você. Não. Aí não, né? Nossa, inclusive me lembrou que eu preciso te mostrar um negócio que ele fez, e eu queria até te pedir um favor, porque ele escreveu algo como se fosse o Johnny Ive, e eu queria que você fizesse a versão em áudio. Boa, acho tá. que vai ficar bem divertido. Se ficar legal, um dia a gente mostra isso pro pessoal, mas depois você vai entender. Mas enfim, e aí, o que eu cheguei à conclusão mais ou menos, assim, é que eu queria que na interface do ChatGPT, do app, eu pudesse editar o System Prompt. E eu entendo, talvez, por que eles não fazem isso. Deve ser por questão de segurança, no sentido de safety, que eles não querem que o usuário tenha controle disso, mas pela API você tem. E eu percebo que quando eu uso via API, onde eu tenho acesso ao System Prompt, eu consigo fazer ele fazer o que eu quero. Porque quando você manda só um prompt de usuário, o nível de controle que você tem sobre o comportamento do modelo é muito menor. E aí, às vezes, você fala pra fazer um negócio, mas não faz. E às vezes, ao longo da conversa, como ele vai compactando o contexto, quando vai chegando no final, ele meio que esquece o que tava lá no começo. O System Prompt não. Ele sempre tá lá. Então, se você pudesse... Porque a interface do aplicativo do ChatGPT é muito boa. Então, eu queria poder usar o modelo RAW
dentro da interface do ChatGPT, mas eles não permitem isso. E não é uma limitação técnica, eu tenho certeza que não, porque é a mesma coisa no fim das contas, mas eu acho que System Prompt é algo muito avançado para grande massa, que aí ficaria talvez um pouco complicado de controlar o que a galera tá fazendo. Daí alguém ia lá fazer uma besteira, ia virar notícia, e aí, meu Deus, aqui o que a OpenAI fez, né? Enfim, that's why we can have nice things. Acho que é um processo, né? Deixa as pessoas acostumarem. Faz sentido até, né? Costuma com os 4 aqui que tem, vê a diferença, e daqui a pouco coloca uma versão customizada e customizável, né? Porque o jeito errado de fazer é o que o Facebook sempre faz. Na verdade, a desculpa que ele... Não, a gente não quer dar essas... As pessoas vão se confundir, esquecer que tem essa opção que elas ativaram, vai achar que o app não funciona e vão parar de usar. As pessoas não são tão burras assim, eu acho. Acho que dá pra você confiar nos seus usuários, pelo amor de Deus. Mas dá pra ir aos poucos, ensinando a diferença, o impacto que tem, aí você customiza, não só com opções, com um jeito mais aberto. Isso eu consigo até entender. Nada dessas coisas não é permanente. Daqui a pouco vai ter mais opção, de mais customização, né? O Facebook sempre testa também de celebridade, né? Tá aqui o Snoop Dogg, vai se comportar feito, sei lá, uma cantora famosa. Então acho que vai ter um meio termo disso aí. Pois é. Muito bem, a seguir a gente vai falar dos feedbacks e perguntas que vocês mandaram pra gente, mas antes disso eu quero tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN que está patrocinando mais esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece 2 grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. Todo mundo já sabe, quando você se conecta, especialmente se for um Wi-Fi público, geralmente os seus dados acabam sendo o preço da conexão. Com a ExpressVPN você protege a sua conexão e passa a usar o seu dispositivo, computador, celular, tablet, Apple TV ou até o seu aparelho de TV, com tudo criptografado e como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear sua atividade nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima, porque se você estiver, por exemplo, nos Estados Unidos e quiser acessar um conteúdo que só tem no Brasil, você faz isso. E o mais comum também, você tá aqui no Brasil e quer ver ali o catálogo do Netflix, por exemplo, dos Estados Unidos, que é diferente. Você vai lá na lista de uns 100 países que a ExpressVPN oferece, seleciona Estados Unidos, seleciona Brasil, seleciona qualquer país que você quiser, ativa e pronto, assiste o conteúdo que você quiser. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte: acessa expressvpn.com/dt e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa o link que está aí nas notas do episódio, garante os seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e comece a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz. Obrigado. Valeu. Muito bem, vamos aos alôs ADTs que vocês mandaram lá em gigahertz.fm/feedback. O primeiro deles é do Douglas Biasioli. Ele diz o seguinte: sou desenvolvedor Node JavaScript e recebi um MacBook Pro da empresa para trabalhar. Quais teclados ou mouse, acho que os dois, né, vocês indicam para o uso no dia a dia? Queria mais próximo da realidade do Mac e, se possível, Bluetooth. Sempre usei PC e os meus acessórios são todos USB-A, então vou precisar renovar. Não vale o Magic Mouse ou Magic Keyboard. O Mac vai ficar fechado e eu uso 2 monitores externos. Bom, então não vou nem opinar, porque você já sabe o que eu ia recomendar. Né? Bom, a primeira coisa que eu recomendaria é um adaptador USB-A, USB-C. Boa ideia também, é. Pelo menos para esse primeiro momento. Agora, de teclado, tem aqueles teclados, né, mecânicos, aquela coisa toda. Eu acabo usando um teclado do MacBook. Mas se é algo ali na vibe do Mac, tem que ser um teclado que tenha Command e não janelinha do Windows. Teclado eu fiquei pensando que todo mundo já sabe que eu vou recomendar de mouse. O Emacs Master 3 da Logitech, que é um presente divino. Mas teclado é curioso que eu nunca tive muito... Eu tenho opiniões fortes, mas não muita experiência com teclados terceiros, assim. Eu usava por muito tempo o que tinha na agência. Mesmo na agência eu passei a migrar já para um laptop. E aí eu usei por um tempo o teclado mesmo da Apple, o fininho, que ele era ok, não era um grande problema. E
só teclado de Mac mesmo, assim, do MacBook Pro, etc. Então não tenho muita recomendação desses, apesar de que se eu fosse comprar, eu iria atrás de um teclado mecânico pra me sentir produtivo, né? Toda a clack-clack-clança que a gente já falou aqui, que é mais de percepção, mas eu acho que dá mais prazer de usar. A gente volta pro tema do é assim que eu gosto e aí é o suficiente. Mas quem tiver dicas de... E teclado é meio caro também, né? Fica caro rápido, na verdade. Acho que esse é o jeito de definir. Ainda mais se for mesmo um mecânico que ele já é feito pra ter um apelo pra uma parcela do público que tá indo atrás de uma coisa específica, tá disposto a gastar mais e vai saber que é mais caro. Então fica caro rápido, né? Mas de mouse fica o MX Master aqui de dica. A própria Logitech tem um bando de teclado, tem os que parece teclado de máquina de escrever, né? Aí tem que ver o quanto você tá atrás de estética versus utilidade, né? Forma versus função. Eu olharia pra esses da Logitech. Tem um que não é Logitech, mas é uma marca parecida que faz um teclado com as teclas meio bolinha, assim, coloridos. Se eu achar a tempo, eu coloco aqui na descrição do episódio. Teclado chiclete. Eu fiquei em dúvida... Porque assim, o Douglas falou, não vale o Magic Board nem o Magic Mouse. Aí a dúvida que me pega é assim, é por uma questão de preço, porque são muito caros, ou é porque ele já testou e não gostou? Que são dois motivos muito diferentes, porque se ele já testou e não gostou, isso não afeta muito as sugestões, exceto pelo fato, obviamente, que não vai sugerir o Magic Board e o Magic Mouse, embora eu sugeriria esse. Na verdade, eu sugeriria o trackpad, não o mouse, mas tudo bem. Agora, se for uma questão de orçamento, aí complica, porque aí se você vai recomendar um teclado mecânico, é o mesmo preço ou até mais caro que um Magic Board, por exemplo. Então, né, o MX Master também acho que não é dos mouses mais baratos que tem, mas também não é tão caro. E é bom também, funciona. Os produtos da Logitech, no geral, eles têm, acho que a maioria deles tem uma versão para Mac, que daí tem os detalhezinhos ali para funcionar melhor e para ser mais nativo para Mac. Então eu daria realmente uma olhada nos produtos da Logitech e a maioria, pelo que eu vi, também não é um absurdo de caro, mas eu ainda deixo a dica aqui para quem não for o Douglas, Magic Board e Trackpad. Especialmente para programador, é que eu acho assim, o Douglas sempre usou PC, e isso é uma coisa de muita gente que sempre usou PC, que no mundo PC chama touchpad, né? Touchpad é inútil. Você compra um notebook PC, você nunca usa aquele negócio a não ser numa emergência porque é uma porcaria, não funciona, não é bom. Tem um ou outro da Dell e nos notebooks mais caros PC que o touchpad é usável. Agora, trackpad da qualidade dos da Apple não existe, eu nunca vi no mundo PC. E especialmente para programador que usa menos o mouse, é uma boa opção o trackpad. Eu só uso o trackpad, embora eu faço muito mais do que programação, mas eu tenho a questão do braço ali que dói se eu uso o mouse. Então fica a dica também de talvez explorar trackpad, se parecer interessante. E se você estiver pensando, mas é impossível usar o computador, é porque você só usou PC e nunca usou um trackpad bom. Mas se você usou do próprio MacBook e achou uma porcaria, daí não tem jeito. O outro Douglas, o Knevitz, tá aqui e ele falou que, nossa, gosto de teclado silencioso e com baixo travel, né? A altura de apertância ali, né? Entre você apertar e registrar. Eu sou mais assim também. O meu problema com isso é que a impressão que eu tenho é que se o travel for maior, dá mais tempo de abortar uma digitada errada, né? Porque, não sei, de esbarrar numa tecla, né? Você tá digitando aqui ou cometeu um erro ou outro de digitação, então a minha impressão é que eu vou te apresentar tem uma tecla chamada Delete. Tá, ok, mas tem outra chamada Command e Z também, se apertar junto, desfaz. Mas olha só, a volta que você tem que dar, né? Veja você tem que dar o Ctrl Z antes de errar. O Minority Report do Command Z. Precog do Command Z. Mas é isso, a impressão que eu tenho é que se o travel for menor, vai ter mais toques acidentais em teclas erradas do que se o travel for um pouco maior e você perceber e você fazer uma correção ali no meio do caminho. Mas aí é questão de percepção mesmo, assim. A impressão que eu tenho com o teclado com travel baixo é o que eu falava do teclado dos borboleta lá, que parecia que não tinha mola nenhuma, que tava tudo só encaixado. Se você virar de ponta cabeça e chacoalhar, cai todas as teclas, assim. Tudo meio molenga, meio solto. De fato acontecia. Né? Exato, né?
Então acho que tem esse problema mais de percepção também, de toque mesmo, né? De sensação de uso. Cara, eu adorava o teclado borboleta. É bizarro, eu era uma das poucas pessoas. Inclusive eu tenho um MacBook, o ATP nomeou de MacBook Escape, né? Que é o que tinha a tecla ESC e o teclado borboleta. Tenho aqui até hoje, que é o meu Mac Intel de testes. Aí ontem eu tava testando lá e eu ainda acho gostosinho o teclado. O dele não estragou até hoje, muitos anos esse Mac aqui, mas também ultimamente eu uso muito pouco, que é só pra teste mesmo. Mas cara, eu realmente gosto, porque ele tem o travel inexistente, quase, mas ao mesmo tempo dá um bom feedback quando você digita nele e tem um barulhinho gostosinho até, assim, então... se o Douglas estiver interessado, não o Knevitz, tá? O que mandou o feedback, estiver interessado num teclado mecânico, o Keychron K2, que é o que eu testei aqui, é bom. Eu não uso ele porque eu percebi que esse negócio de teclado mecânico não é pra mim, mas se for do seu interesse, eu não lembro quanto é que foi, mas eu acho que ele acaba saindo mais caro do que um Magic Keyboard. Talvez, dá uma olhada. Ah, provável, eu chutaria que sim. E ele tem um defeito gravíssimo pra mim, que é ele não reportar o nível de bateria pro sistema. Daí não dá pra olhar no AirBuddy, não dá pra botar alerta de bateria. Mas aí o quanto que ele demora pra carregar? Ah, é rapidinho. E dá pra usar com ele plugado também, né? Não precisa carregar de cabeça pra baixo. É isso que eu ia falar, não tem que virar de ponta cabeça. Só carrega se estiver atrás do monitor. Tem também aqui um feedback do Daniel, hoje é o Alô ADT do pessoal com D, né? Ele falou o seguinte: em versões futuras do macOS, o Time Machine não suportará mais o Time Capsule. Vocês têm alguma solução ou opção de HD externo Wi-Fi para fazer esses backups automáticos quando eu me conecto na rede, sem depender de ficar plugando algo no computador? E eu quero só deixar registrado aqui que recebemos a sua mensagem completa, Daniel. Muito obrigado pelos elogios que você mandou pra gente. E a gente só resumiu aqui pro cerne da questão. Eu acho que isso aqui é uma pergunta pro Coca. Não sei. Primeiro, talvez seja interessante estabelecer o que é a diferença do Time Machine pro Time Capsule, só pra ficar mais fácil do pessoal falar, agora entendi, talvez até o benefício, deixa eu olhar mais a fundo. Eu sempre confundo, mas eu acho que o Time Machine é o aplicativo e o Time Capsule é o produto físico, é o Airport Time Capsule, que é um Wi-Fi que tinha um HD embutido. E o Time Machine é um aplicativo que você configurar, quero fazer backup, aí você aponta para um disco, basicamente, né? Que o Time Capsule tem um disco lá dentro. E aí sempre que você tá na rede e ele reconhece que aquele disco tá na rede, ele vai fazendo backup de hora em hora, de tempos em tempos. Se eu não tiver errado, eu acertei. Agora, o macOS ele vai parar de suportar o protocolo que usa o Time Capsule, que é o AFP, Apple Filling Protocol, alguma coisa assim, e o SMB versão 2. E como o hardware ele foi descontinuado em 2017, quase 10 anos, então o macOS não vai ter mais os protocolinhos para fazer funcionar. Muito provavelmente vai ter um Homebrew da vida install AFP que vai fazer funcionar, que vai dar o suporte, mas enfim, isso é um problema lá pra frente. E por que eu tô falando que é uma questão de suporte de protocolo? Porque tem alguns roteadores que eles têm uma portinha USB e aí você pode conectar ali um disco e eles têm suporte ao Time Machine. Você liga lá, ativa, né, e ele vai se comportar como se fosse um Time Machine e obedece esses protocolos, mas como o macOS vai perder o suporte ao SMB V2, vai perder o suporte ao AFP, não vai funcionar também. Já que ele se passa por um Time Capsule, então não vai funcionar. E então a solução seria você ter algum dispositivo na sua rede, que pode até ser um Wi-Fi, um roteadorzinho Wi-Fi que tem uma porta USB, que você consiga jogar arquivos para lá, né, que ele funcione como um HD, e aí você aponta para lá, né, o seu Time Machine, você aponta para lá e vai funcionar igual, mas tem que ser o suporte ao SMB V3, né, que vai ser digamos, o sucessor. Outra alternativa, caso
né, o Daniel não tenha pensado nisso, talvez ele tenha pensado nisso, são os backups em nuvem. É mais caro, porque você vai pagar aí, sei lá, $100 por ano um Backblaze da vida. Isso daí uns R$500. E com R$500 você compra um HD de 1 tera. Então, né, seria mais ou menos o custo de 5 anos, que a cada 5 anos você tem que trocar de HD, que já tá forçando um pouco demais a barra. Por outro lado, se você faz online, você não tem gasto de energia de manter aquele HD ligado. Você vai poder fazer backup em qualquer lugar, não só quando estiver em casa, vai poder fazer no trabalho também. Então são coisas para você pensar. Muito provavelmente você tem que ter 2 HDs, e aí já dobra o custo, e já cai de 5 anos para 2 anos e meio. E com o Backblaze, você já não precisa ter essa preocupação, porque ele já vai fazer redundância lá. Muito embora você tome aí um Magnitsky da vida, aí não vai conseguir pagar a conta. Então tem que ter uma alternativa, já pensar, daqui a um ano, $100, né? Pensar em alternativas, porque se você não paga, você perde os dados. Mas considerar também uma opção online, ou ter alguma máquina, algum dispositivo na tua rede, onde você consiga espetar um HD. Agora, HD propriamente tal, que ele seja Wi-Fi, assim, eu desconheço. Eu mudei o meu approach a backup porque eu entrei numa vibe meio Mendes, assim, de não ser acumulador digital. E de tipo, let it go, sabe? Se explodir o meu Mac amanhã, eu vou perder algumas coisas, mas nada que vai me prejudicar na minha vida, de fato. Porque hoje em dia tudo que é importante, que eu não posso perder, tá em alguma nuvem, que não é backup, já estabelecemos isso aqui, mas tá numa nuvem. Se o meu computador explodir, aquilo continua existindo, né? Coisa de código tá em repositório online, e aí de vez em nunca eu faço um clone do SSD do meu Mac, que fica guardadinho, criptografado num lugarzinho específico. Porque daí numa catástrofe eu tenho ali pelo menos uma base das coisas que talvez possam um dia ser importantes. Porque no geral, pra quem é programador é fácil, né? Porque tipo, código no geral não é tão pesado. Então é meio fácil você jogar tudo pra um GitHub, coisa que não é pra ser pública, fica lá como repositório privado e tudo mais. Mas aí tem gente que tem, eu tenho foto de não sei o que, cara, eu boto no Fotos do iCloud, tem backup do iPhone, tenho fotos do iCloud e eu confio, sabe? Porque se eu for ficar guardando em múltiplos HDs, eu sei que tem pessoas que pra elas isso é muito importante. Eu tenho outras coisas muito mais importantes pra me preocupar do que isso. Então, assim, eu meio que abri mão porque é muito trabalho e muita coisa pra ficar gerenciando, pra daí depois dar um problema, você vai lá, pega o seu backup e queimou o HD, não tá funcionando, tá guardado. Ou o SSD ficou parado muito tempo sem energia e perdeu os dados, né? Enfim. O Coca deve estar chorando agora, deve estar muito decepcionado comigo, mas eu escolhi ser mais relax com isso. Eu sei que o que importa eu não vou perder, mas o que é só acumulação digital, talvez sim. Eu tô precisando de um HD externo novo, que o que eu uso aqui pra backup dos episódios editados todos na Lura, essa semana vai acabar o espaço de 1 tera e, bom, uma hora, se eu seguir armazenando só no Mac, vai acabar o espaço do Mac, que aí sim é um grande problema, né? Então eu vou ter que... Quando que é Black Friday? Novembro, né? Pro background de satélite lá, né? Eu preciso, aliás, faz tempo que eu não limpo essa pasta. Ela deve estar já rechonchuda de novo. Vou ter que tirar uns 3 GB dali. Nossa, também. Nossa, esses dias eu eliminei uns 200 e poucos GB só de lixo do Xcode. Nossa, que alegria. Meu Mac ficou fisicamente mais leve. É que nem o lance que o dispositivo com a bateria cheia, ele é algumas moléculas mais pesado do que o dispositivo com a bateria descarregada, né? Então, com certeza também acontece uma coisa assim com dados. Agora, Rambo, o Matheus tem uma pergunta em especial pra você. É o seguinte: recentemente fui diagnosticado não por teste de TikTok, mas por uma neuropsicóloga com TDAH. E queria saber como é que você contorna as partes ruins disso. Como que você se organiza, principalmente na parte de gerenciamento de tempo. Eu me organizo? Olha, obrigatório, episódio do lado B, vai ter o link aí nas notas do episódio. O Matheus já deve ter escutado, a gente pincelou esse assunto lá.
Eu não sei, Matheus, como que eu contorno. Eu acho que e eu acho que eu mencionei isso lá, é muito mais você saber lidar, não contornar, porque contornar é meio complicado, né? Mas o negócio do tempo é a parte que eu menos consigo controlar mesmo. Então, assim, de não esquecer coisa lembrete, calendário no iPhone, ou pede pra alguém te encher, já fez o negócio, né? Então, não tem muito, assim, solução mágica. E se você já não viu isso, ou né, não sei, medicação também ajuda um pouco com isso. Mas não é pra todo mundo, né? Cada caso é um caso. Vê aí com o psiquiatra ou neuro que pode te ajudar também. Mas não tem mágica, infelizmente. Boa sorte. Não tem mágica, mas tem pessoas especializadas nisso que podem ajudar, né? Eu conversar lá com um psico ali, né? Vai dar umas dicas. As maiores dicas que serviram pra mim do ponto de vista de produtividade não foram de coaches de produtividade, né? Foram de psicos, né? Porque uma pessoa que passa 8 horas por dia lidando com esse tipo de gente. Tipo de gente não de uma maneira pejorativa, vocês entenderam, né? Lidando com esse tipo de problema. Pega ali as manhas, né? Tem dias que a coisa tá mais difícil mesmo, né? Então, tira a foto lá do fogão. Será que eu desliguei o fogão? Porque às vezes, né, você pode entrar lá no aplicativo, você vê, a luz tá acesa, aí você apaga, você fica tranquilo, mas o fogão, de repente, não é um fogão HomeKit. Tira a foto, né? Quando você já sente que é um dia, né? Que vai ser um dia mais difícil, tira a foto. Aí quando você estiver na rua, você não precisa voltar. Eu paguei vela a data e tal. Você vai ter aquele conforto psicológico, né? E esse é o grande legal, né? De você ter alguém pra te ajudar nisso. Que vai ser os teus problemas, né? As tuas dificuldades, né? E olha, tem isso aqui, tem isso, pode fazer isso aqui, tem esse outro aqui. Tem gente que tá seguindo por ali. Acho que também pode ser uma ajuda, né? Essas pessoas... Às vezes o peso tá muito difícil pra carregar. E essas pessoas estão ali pra, né, exatamente ajudar. Não carregar por você, mas te ajudar a carregar. Eu acho engraçado, inclusive, você falou, o profissional fica lidando com né, pessoas desse tipo, né? Teve um profissional que me atendeu que falou, pô, você vê, cara, eu acho que uns 80% dos meus pacientes são programadores. Curioso isso, né? Engraçado, parece que tem uma correlação aí. Vá. Agora, por coincidência, chegou uma pergunta, acho que foi no mesmo dia, né? Com uma temática parecida, veio do Igor, falando o seguinte: sendo um bom autista, superdotado e com o TDAH nas tampas, aí ele fala, acho que o Rambo consegue se identificar com alguns desses diagnósticos. Tem uma coisa que tá me irritando demais no beta do macOS Tahoe. Vocês repararam que a curvatura da borda dos apps é diferente entre os apps nativos e os de terceiros? Ali fala, me dá aflição só de olhar. Isso aí é um faniquito. Mas assim, eu tenho uma boa notícia pra você, Igor. Eu não lembro exatamente qual é a regra, mas assim, o que você tá vendo basicamente são os apps de terceiros que ainda não foram compilados com o SDK do macOS Tahoe. Quando eles forem, eles vão ficar com a mesma curvatura. Então aguenta mais uns meses que daqui a pouco vai estar tudo bonitinho, dependendo do seu ponto de vista. Agora, eu ainda acho que tem um lance, se eu não me engano, é assim, se o app tem uma sidebar ali, flutuante na lateral, que o app que for compilado com o SDK do macOS Tahoe e tiver uma sidebar, ela vai ficar aquela sidebar flutuante, ele fica com essa janela um pouquinho mais arredondada. Se não tiver, ele não fica. Ou seja, de fato, existem duas curvaturas de janela no macOS Tahoe e isso sim me incomoda muito. Eu acho bizarro e eu acho bizarro também a curvatura exagerada das janelas no macOS Tahoe não faz sentido. Não tem uma justificativa, porque no iPad e no iPhone segue a curvatura da tela do device. O que aí fica bem legal, fica harmonioso, concêntrico, bonitinho. Eu tava mexendo no Chibi Studio, inclusive tá ficando maravilhoso, porque ele tem alguns elementos que vão até a borda da tela e tem APIs novas para você deixar a curvatura concêntrica. É muito legal, você faz o scroll ali para deixar bem na beiradinha da tela e ver que o círculo encaixa bonitinho. Dá um agradinho assim, é um anti-faniquito. Então...
no Mac não faz sentido, porque a tela do Mac ela é retangular e não tem os cantos arredondados, né? Por fora ela até tem, mas por dentro não. E aí você gruda o app lá no canto, na menu bar lá em cima, e fica aquele buraco aparecendo um pedaço do desktop atrás, porque tem uma curvatura de 12 pixels. Não faz sentido. Então, assim, vai melhorar, Igor, a consistência, mas eu concordo com você que causa faniquito. E só pra constar, esses faniquitos, essas coisas que a gente vê e não consegue desver, isso não tem a ver com autismo, superdotação, altas habilidades, alto QI, a depender de como você encara isso, alto CI, nem TDAH. O nome desse transtorno é outro, mas isso aí você conversa com o psico que ele pode te explicar. Enfim, tem um overlap, né? Pode ser também a rigidez cognitiva, vulgo chatice. Eu acho que era isso que o Coco tava falando. É. Muito que bem, quero agradecer todo mundo que foi lá em gigahertz.fm/feedback, escrito do jeito que você quiser e mandou o seu recado, continuem mandando pra gente. Quero agradecer, é claro, os nossos clientes Platinum, os mais detêncios, que acompanharam uma edição sem edição aí, que estamos aqui com quase 2 horas de gravação, mas vocês vão ver aí que o episódio publicado é um pouquinho mais curto. Tem um conteúdo extra aí que, se vocês forem lá em gigahertz.fm/apoio, vocês vão escutar e vão achar bem legal. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio desse episódio, o Edu, que edita aqui, deixa a gente parecendo mais inteligente do que realmente é, e pra falar com vocês, como é que faz? Eu comi bola sobre o alias de e-mail, e o assunto passou, aí depois eu vi pra a pauta mais abaixo, eu falei, pô, dá pra encaixar aqui, mas aí não entrou na pauta. E aí, pra eu não ficar com esse cabide, né, essa coisa aberta aqui na minha mente, me ocupando a semana inteira, isso de criar alias na Microsoft serve também para outras coisas. Criar alias, por exemplo, para banco. Assim você sabe que se o banco te mandar alguma coisa, ou qualquer coisa, entre aspas, importante, vai vir daquele alias específico. Então, se não veio lá, meu banco, né, meu banco, @ meu e-mail, qualquer coisa, então é golpe. Isso aqui é golpe. Isso é excelente para saber também quem está compartilhando seus dados sem a sua permissão. Criar Eu faço isso com cartão de crédito. Agora que pelo menos até agora, o Banco Roxo não falou pra mim, você já criou cartão virtual demais, para. Então agora eu crio um cartão virtual pra cada coisa. Isso aí, se der ruim, eu vou saber exatamente onde é que foi. Dito isso, pra falar comigo, pega a sua IA de preferência, seu motor de busca, bate lá Coca-Tech ou então vai no Instagram, manda uma DM pra @coca.tech. Boa, pra falar comigo, MVC Mendes, no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui o Área de Trabalho e também o A Fonte. Pra Lura, apresento o IA sob controle e vocês me encontram no 9to5Mac. Muito bem, eu estou lá no mastodon.social, @inside e também no Olá Mundo aqui na Gigahertz. Então é isso, tudo dito e posto. A gente volta semana que vem. Valeu! Falou!